está na essência da Sagrada Família ouvir e obedecer a Deus. Isso a partir de uma confiança ilimitada de que o Senhor estaria os cuidando, os protegendo em todas as situações, em todos os momentos. Mesmo nos momentos mais difíceis, como por exemplo na fuga do Egito. E é uma coisa muito interessante, né? Quando o anjo mandou que ele pegasse Jesus e fugissem para o Egito, porque Herodes queria matar o menino, São José abriu mão de tudo, né? Das suas ferramentas todas, certamente naquele burrinho com Maria, ele não pôde carregar as coisas para o Egito, e certamente lá ele teve que trabalhar, encontrar essas ferramentas, e ficaram ali cerca de 4 anos no Egito trabalhando. Eu sou missionário da comunidade Canção Nova, entrei na comunidade, tinha 20 anos, hoje eu tenho 37. Nesse percurso, Deus foi me pedindo para cada etapa uma coisa. Hoje, nessa etapa, Deus me pede que eu cuide desses 2 santuáriozinhos aqui, se eu posso falar assim. São essas 2 alminhas que eu tenho que formar para que o alvo da minha evangelização, em primeiro lugar, sejam eles. Quando o Papa Paulo VI esteve na Terra Santa, foi o primeiro Papa que visitou a Terra Santa, 1964. Ele foi a Nazaré. E ele, depois de estar na Basílica da Anunciação, em que o anjo anunciou a Maria, lá naquela casinha que tem lá dentro da Basílica, ele foi à carpintaria de São José, que fica ao lado. Hoje é uma capela, mas no subsolo dessa capela tem ali o local onde era a carpintaria de São José. E ali o Papa Paulo VI fez um discurso muito interessante sobre as lições de Nazaré que ele chamou. E uma das lições que ele disse, aqui ele dizia, nós aprendemos, né, a lição árdua e dura do trabalho como redentor do homem. O trabalho como redentor, ou seja, o trabalho salva, né? Porque o trabalho evita que a pessoa viva no ócio, caia no vício, né? Com o trabalho nós estamos construindo o reino de Deus. É por isso que Jesus viveu ali naquela carpintaria com seu pai, José, aprendendo o ofício de carpinteiro, e as pessoas perguntavam, mas ele não é o carpinteiro? Ele não é o filho do carpinteiro? Essas 2 frases estão nos evangelhos. E é uma coisa interessante, Jesus podia ter vindo aqui à Terra, escolhido um ofício, não sei, de filósofo, que havia os grandes filósofos gregos, romanos, de médicos, havia médicos, Lucas era médico, ele podia escolher não, ele escolheu aquela profissão simples, braçal, de um homem que construía casas, quebrava pedras, porque na Terra Santa se trabalhava mais com a pedra do que com madeira, não tinha muita madeira na Terra Santa. Porque havia muita oliveira, mas os judeus não cortavam as oliveiras. A madeira vinha do Líbano. Então o pedreiro lá era pedreiro mesmo, ele trabalhava com pedra. Cortava as pedras, né, e construía. Até que veio na Terra Santa, quase tudo é de pedra. José era o homem simples que fazia isso. Se você quiser servir a Deus, faça cada coisa de pouco a pouco, tijolo a tijolo, passo a passo. E a educação, o cuidado com os nossos filhos é assim, é como uma casa. Jesus só saiu de Nazaré para viver a sua vida pública, para mostrar a nós o quê? A importância do trabalho. O trabalho é redentor. O grande São José Maria Escrivá de Balaguer, fundador do Opus Dei, colocou todo o carisma do Opus Dei, essa prelazia bonita, em cima do trabalho. Ele dizia o quê? O homem santifica o trabalho e o trabalho santifica o homem. E com isso nós construímos o reino de Deus. É uma lição maravilhosa que a família de Nazaré deixa para nós também. Essa casa eu estou construindo há 4 anos. Todos os dias, depois das 5 da tarde, saindo do trabalho, eu venho para cá, minha esposa cuida das coisas de casa, das crianças. E eu estou construindo faz 4 anos, tijolo a tijolo. Cada parede que está nessa casa fui eu que construí, eu que instalei. E a finalidade disso é fazer com que o dia que meus filhos estiverem adultos, grandes, eles olharem para essa casa e terem isso aqui como um patrimônio de fé, como um patrimônio
de história, um patrimônio de caráter. Eu quero que eles olhem para isso e falem, olha, foi meu pai que fez. O meu pai que todos os dias se doava para que nós tivéssemos esse lar, esse conforto. Então essa é a nossa história. Nossa história que começou há 11 anos, eu e a Luciene éramos namorados, sonhávamos em nos casar, nos casamos. Olha o que o anjo disse a José. Levanta-te, tome o menino e a sua mãe. Interessante que essa passagem repete 2 vezes exatamente as mesmas palavras. Tanto quando o anjo falou para eles partirem para o Egito, quando foi para retornar do Egito. Então, poderia-se dizer que, quem sabe, por viverem numa sociedade machista, é melhor que o Filho de Deus seja criado por um homem que vive no meio das sinagogas, entre os homens, porque religião, afinal de contas, é uma coisa para homem, como era naquela época. Mas não, o anjo do Senhor disse assim, levanta, toma o menino e a sua mãe, voltando do Egito. Ele já tinha desmamado, então para que Nossa Senhora precisava ficar? Porque Deus não dispensa a presença de mãe na educação do seu Filho Jesus Cristo. Assim como Deus não dispensa a figura de um pai, ele escolheu José. Fazer a vontade de Deus para mim, hoje, está muito ligado ao cuidado da minha família. Eu tenho que zelar por eles, dar segurança, ajudar na educação, no cuidado, cuidar bem da minha esposa, estar atento às necessidades dela. Na nossa vida, aqui na Terra, é um pai que adota um filho. Com Jesus foi o contrário, foi o filho que adotou um pai. Uma adoção ao contrário. Isso mostra o quê? Que a adoção é algo belíssimo, né? Existe um pai de todos nós que é o pai do céu. Existe um pai que é o pai biológico. E existe um pai que é o pai do coração. Olha, Jesus quis ter um pai do coração. E as pessoas chamavam, né? Ele não é filho de José? Ele não é filho do carpinteiro? A imagem do pai, assim como São José não seria ninguém sem Nossa Senhora, e Nossa Senhora seria muito menos sem São José. O papel do pai, na minha concepção e pela nossa experiência, pela minha experiência, é fundamental porque o pai ele garante a segurança física, emocional, psicológica do lar. Em relação aos filhos, isso é fundamental, porque um pai presente, ele ajuda a formar o caráter do filho, ajuda a formar o comportamento do filho. José tinha um papel bem definido, porque ele ajudou em tudo que é próprio do homem, a ensinar o seu filho, a honestidade, forjar um caráter. Já pensou um homem forjar o caráter de Deus? É um mistério. Mas assim foi com São José. Ele forjou o caráter de Jesus Cristo. É um mistério tremendo. E além de tudo isso, a honestidade, a humildade, o ser trabalhador de homem, ser trabalhador, né? Carpinteiro, Jesus também se tornou um carpinteiro. Aprendeu a profissão de São José. São José foi esse grande patrono, esse grande pai, esse grande educador. E com os nossos filhos segue a mesma dinâmica. É necessário paciência, muito amor, muito carinho, muita disposição, muita disponibilidade. E acima de tudo, o amor à sua esposa Maria. José ensinou Jesus. Jesus via o quanto José amava a sua esposa Maria. Da mesma forma, Jesus ama a sua esposa, a igreja, que somos eu e você. E para que os nossos filhos cresçam com equilíbrio, com maturidade, eles também precisam de um pai e de uma mãe. Me espelhar em Nossa Senhora é você ir vendo, você sendo sensível às crianças, à educação deles. O papel do pai é mais firmeza, um pouco mais duro, a mãe já é mais maleável. O meu temperamento era muito forte, mas eles me dobram, eles conseguem, eu consigo ser mais dócil com eles, mais delicada, mais tranquila. E eu vejo que
com a ajuda de Nossa Senhora. Sem ela a gente não consegue, porque o temperamento é forte, você acaba sendo mais duro. Então, todos os dias eu peço para Nossa Senhora me conduzir e assim eu vou exercendo a maternidade segundo a vontade de Deus. Às vezes a gente erra, às vezes acerta, mas eu percebo que sempre Nossa Senhora está presente. Então, isso para mim me ajuda. Hoje o fundamental é que o casal deve garantir a integridade da família. É de não deixar que coisas danosas, a integridade da família, entrem para a sua casa. Seja você o educador, seja você mãe educadora, a formadora, o formador dos seus filhos. Para que cresçam como o menino Jesus. O menino foi crescendo, ficando forte e cheio de sabedoria. A graça de Deus estava com ele. O que tange a sacralidade do nosso lar deve ser preservado, tanto pelo pai quanto pela mãe. A voi, Santa Famiglia di Nazareth, oggi vogliamo lo sguardo con ammirazione e confidenza. In voi contempliamo la bellezza della comunione nell'amore vero. A voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie, perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia. Que a Sagrada Família não seja apenas uma estátua ou um quadro na sua casa. Que a Sagrada Família sejam vocês, essa presença de Deus na vida dos seus irmãos. Da sua pequena Nazaré, aí onde você vive, e que nós sejamos também com a graça de Deus. Amém. Porque é só pela graça de Deus. Só pela graça. Fique com Ele e até o próximo programa Educar na Fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.